Nós vamos continuar a nossa série sobre finanças. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 15, versículo 16. Provérbios 15, versículo 16. Provérbios 15, 16 diz assim: melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que um grande tesouro, onde há inquietação. Amém? Pode tomar o seu assento. Como os irmãos já sabem, né? A maioria já sabe, nós estamos esse mês refletindo a respeito de finanças, grana, money, cash. Eu estava falando hoje pela manhã, esse assunto ele assusta alguns e atrai outros, né? Aqueles que já estão meio cansados da teologia da prosperidade falam assim: eu não quero ouvir ninguém falando isso aí não, porque já vão achar que é numa perspectiva de triunfo, de vitória, né? Ou aqueles que falam assim: opa, agora é a hora das coisas acontecerem, agora é a hora das coisas darem certo. Eles costumam ir atrás desse tipo de mensagem, né? Mas eu acho que nem sempre você escutou uma mensagem, talvez, eu não lembro, né? A última vez que eu escutei uma mensagem falando estritamente sobre como organizar as finanças, né? Igual a gente tem feito aqui ao longo desse mês, né? Semana passada nós pregamos aqui uma mensagem de introdução. Hoje de manhã nós falamos sobre gastando com sabedoria, né? Se você não viu, eu aconselho muito que você confira. E agora à noite nós estaremos falando sobre dívidas, lidando com as dívidas. Você já andou endividado? Né? Não precisa levantar a mão, não, tá? Fica tranquilo aí. Eu não estou falando, sabe, daquele cachorro-quente que você comprou na cantina da igreja e esqueceu de pagar, não. Né? Estou falando daquela que tira o sono. Estou falando daquela dívida que você fala assim: meu Deus, onde que eu fui me meter? Onde que eu fui amarrar o meu jegue? Onde eu estou me enfiando aqui? Né? Eu lembro de noites mal dormidas por causa de dívidas, né? E eu já tive e tenho, né, ainda algumas dívidas pessoais, mas agora a gente vai falar um pouquinho nessa linha. Tem a dívida controlada, é aquela dívida que não é controlada, é descontrolada. E eu já tive dívidas, por exemplo, de quando eu era líder do Congresso de Jovens do Ministério, né? Quando eu era líder do Comep. Muita gente não sabe, mas o Comep, quando faz, todo mundo tem um caixa separado para o Congresso. E na primeira edição do Comep, a gente fechou muito negativo, mas muito mesmo. Foi uma dívida muito grande. Eu lembro que aquilo me fez muito mal. Eu lembro de um dos fornecedores que atendia a gente já há alguns anos me ligar e dizer coisas absurdas, coisas que eu não tenho coragem de repetir. E eu lembro de um outro fornecedor muito piedoso que esperou um ano inteiro para ser pago, mas foi pago. Glória a Deus por isso. O bom é que a dívida foi paga, nós não deu calote em ninguém, e glória a Deus por isso. Mas aquilo me fez muito mal. A vergonha me consumiu, sabe? Da mesma forma, muitas pessoas se estão envergonhadas, aflitas, ansiosas, abaladas por causa de dívidas. Eu conheci uma pessoa que tirou a própria vida por causa da dívida. Eu conheço pessoas que perderam o casamento, perderam a empresa, perderam amigos por causa das dívidas. Provérbios, capítulo 19, versículo 4, vai dizer o seguinte: na riqueza os amigos se multiplicam, mas o pobre, até o seu único amigo, o abandona. É difícil a vida do pobre, né? Nem amigo ele consegue, né? Nem amigo ele tem, você vê, né? Pois bem, a minha ideia hoje não é falar sobre o leite derramado, né? Não é chorar sobre o leite derramado, mas eu quero pensar junto com você como que a gente pode sair disso, como que a gente pode vencer, como a gente pode contornar a situação. Então, talvez esse não é o seu caso. Assim, pastor, eu estou tranquilo, não devo ninguém, glória a Deus por isso. Mas talvez você tenha alguém que deve.
Talvez você conheça alguém que está passando por isso. E você pode ouvir a mensagem para transmitir a ele, ou talvez você sabe tudo aquilo que eu vou falar nessa noite, mas você pode assimilar, pode confirmar, pode até me confrontar depois diante daquilo que foi exposto, né? É claro que nós não somos os donos da verdade. Eu quero hoje, junto com você, à luz da Bíblia, né, falar sobre esse assunto. Em Romanos capítulo 13, versículo 8, está escrito o seguinte: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de Deus, o amor de uns para com os outros. Então é o seguinte, esse é um mandamento de Deus, né? Esse é um princípio bíblico. A gente não deve dever nada, a não ser amor. Agora, amor você tem que dever mesmo, tá? Amor uns aos outros, nós temos que amar uns aos outros. Hoje nós estamos aqui para celebrar o amor de Jesus e, consequentemente, o nosso amor a Ele e amor entre nós, porque nós estamos reunidos como igreja, como corpo de Cristo. E se tem algo que pode dever, meu irmão, é amor. Você tem que dever amor para o seu irmão, viu? Então, isso é uma coisa boa, tá bom? Talvez você não deve nada financeiramente falando, ou talvez você deve alguma coisa, algumas dívidas controladas. Como assim, pastor? Eu já vou explicar direitinho. Nesse inteirinho, né, a gente precisa pensar o seguinte: eu não posso dever nada mesmo. A ideia de Jesus é dívida zero. Eu não posso dever nem um centavo. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito. Provérbios 22, versículo 7, vai dizer o seguinte: o rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo de quem empresta. Esse provérbio apresenta uma grande verdade. Se eu tenho uma casa financiada, a casa, enquanto ela for financiada, ela não é minha, ela é do banco. Então, eu pago o financiamento de uma casa. Então, eu falo, é minha casa, a gente pode falar que ela ainda não é minha. Não terminei de pagar. Da mesma forma, se você comprou um carro financiado, é provável que lá no documento esteja lá assim, alienação fiduciária, ou alienado ao banco tal. Ou seja, o carro ainda não é seu. Quer ver? Atrasa umas 3 parcelas para você ver o que acontece. O pessoal vem e toma. Por quê? Porque não é seu ainda. Certo? Certo, irmãos? Todavia, a gente pode dizer que existe uma tolerância, né, de quando a dívida é feita, de certa forma, ela é controlada. Vamos entender o seguinte. Imagina que você paga um aluguel. Pagar aluguel. Irmão, não é maldição pagar aluguel, tá bom? Ok? Pagar aluguel é uma coisa normal. É claro que a gente não gostaria que ninguém pagasse aluguel, porque a gente entende que é um dinheiro que a gente não vai ver depois mais. Mas a Bíblia, por exemplo, fala que Paulo morou de aluguel. A Bíblia fala que Jesus não tinha um lugar onde reclinar a cabeça. Então, a Bíblia, ela não condena o aluguel. Se você tem o dinheiro para pagar o aluguel, glória a Deus por isso. Mas imagina que você paga o aluguel e, de repente, aparece a oportunidade de você comprar uma casa no mesmo valor que você paga de aluguel. Você vai fazer uma dívida. Mas se você paga essa parcela sem grandes dificuldades, eu diria que é uma dívida controlada. Percebe? Então, há uma tolerância aí. Ok? Da mesma forma, se você paga uma parcela de um carro, mas essa parcela de carro não te onera em outras coisas, por exemplo, se você paga uma parcela do carro, mas isso não está atrapalhando você de colocar comida em casa, de pagar as outras dívidas, isso também é uma dívida controlada. Amém, irmãos? O ideal mesmo é que a gente comprasse à vista. Mas a gente sabe que tem hora que é complicado. Eu vou andar a pé quantos anos para me comprar um carro à vista? Eu vou juntar dinheiro quantos anos para me comprar minha casa à vista? A gente sabe que isso é difícil. Então, por isso que há uma tolerância, certo? Porém, mesmo dentro dessa tolerância, nós precisamos ser bons pagadores. Veja o que está escrito em Provérbios, capítulo 3, versículos 27 e 28. Não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder de fazê-lo. Não diga ao seu próximo, vai e volte mais tarde, amanhã eu terei algo para te dar. Se você tem isso em suas mãos, agora. Como diziam os mais antigos, ninguém é obrigado a prometer. Mas se você prometeu, você é obrigado a cumprir. Então,
Se a parcela vence dia 15, você tem dinheiro dia 15, não deixa para pagar dia 16. O que a Bíblia está dizendo? Paga as suas contas. Evita juros. Evita sujar o seu nome. Evite ficar mal visto na praça. Pague as suas contas. Então, o que nós não podemos também é pensar o seguinte, então se eu estou pagando, eu posso fazer dívida. Não, a gente também não pode fazer parcela de tudo que a gente vê na frente, não, irmãos. Esse também não é um bom caminho. Até porque a gente não sabe o dia de amanhã. A pandemia assustou muita gente, sujou o nome de muita gente. Por quê? Porque, de repente, a pessoa perdeu o emprego. Porque, de repente, o negócio dela não está mais a mesma coisa. Os imprevistos que eram bem imprevistos, aconteceram. Passaram a não ser tão imprevisto assim, muita coisa mudou. Muita gente se atolou nas dívidas. Na mensagem de hoje de manhã, como eu disse, eu falei sobre como gastar com sabedoria. Se você perdeu, então não deixe depois de conferir lá no YouTube, no nosso aplicativo, tá? Mas, voltando, suponhamos que é tarde demais. Pastor, eu queria ter ouvido esse conselho alguns anos atrás, pastor. Se o senhor tivesse me falado isso em janeiro, talvez hoje as coisas estariam melhores. Irmãos, e essa semana, estudando sobre o assunto, eu falei assim, nossa, como eu queria ter estudado isso aqui quando eu comecei a trabalhar. Como eu queria ter estudado isso aqui antes de eu casar. Como eu queria ter visto isso aqui antes de eu arrumar um monte de dívida. Então, imagina que a vaca já foi para o brejo. Ixi, estou devendo. Não sei o que fazer. Agora, como é que a gente vai resolver o problema? Então, é agora que eu quero te ajudar à luz da palavra de Deus. Existem duas formas de você se atolar nas dívidas. A primeira delas é diante de uma situação inevitável. A Bíblia fala de provações. A Bíblia fala de um homem chamado Jó, que era muito rico e, de repente, perdeu tudo. O que é isso? Provação. Nós sabemos também que pessoas podem ficar enfermas, ter que gastar dinheiro com tratamento e se endividar. Nós sabemos que pessoas podem ficar um bom tempo desempregadas e, por isso, também envolver em dívidas. Nós sabemos que as provações, elas existem. Tiago, no capítulo 1, versículo 4, vai dizer o seguinte, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Ou seja, a provação serve para nos aperfeiçoar. Amém? Amém? Então, só para dar uma dinamizada, fala para o seu irmão, se você está passando por provação, é para você melhorar. É para você melhorar. Amém? Então, tem gente que fala assim, Deus quer que eu melhore bastante, viu? Porque o negócio está feio. Irmãos, então, se a dívida é algo pelo qual você não tem culpa, trata-se de uma aprovação da parte de Deus, em que o objetivo é te aperfeiçoar, em fazer de você uma pessoa melhor. É a escola de Deus na sua vida. Amém? Todo mundo entendeu? Nesse caso, só posso dizer uma coisa, persevere. Deus não desistiu de você, então não desista. Continue fazendo a sua parte, confiando em Deus, mas alguns conselhos que eu vou dar hoje podem sim te ajudar a vencer essa provação. Amém? Amém, irmãos? Ninguém está devendo aqui. Glória a Deus, obrigado, Jesus. Estou pregando hoje só para o YouTube, tá bom? Só para depois você mandar o link. Então, mas mesmo assim, continua concentrado aí, tá? Agora, se o problema da dívida é você, eu preciso dizer uma coisa sem anestesia agora. Arrependa-te. É isso. Muda de vida. Eu te convido a fazer uma avaliação de como você acabou se endividando. É provável que isso esteja atrelado a algum pecado. Pastor, eu estou endividado porque eu pequei? Pode ser, não sei. Porque como assim? Vamos lá, deixa eu dar alguns exemplos. Se você não trabalha porque não quer, tem gente que trabalha porque não tem emprego, tem gente que não trabalha porque não quer. Se você não trabalha porque você não quer, ou se você não trabalha o suficiente para sanar sua dívida por comodidade, você está com preguiça, e preguiça é pecado. Tá bom? Preguiça é pecado.
Agora, se você fez uma dívida sem se planejar, comprometeu um percentual muito alto da sua renda, e agora você não sabe o que fazer, é muito provável que você foi ganancioso, irresponsável ou inconsequente. Tudo pecado. Tá bom? Agora, se você que é casado, agora vamos bater nos casados agora, e você fez uma dívida gigantesca sem compartilhar com seu cônjuge, é bem provável que você também foi mentiroso. Omisso, para dizer o mínimo. É um absurdo o marido ou a esposa ter que esconder o cartão de crédito do cônjuge, gente. O relacionamento tem que ser na base da transparência, na base do diálogo, não é? Amém, irmãos? Eu acho que já deu para entender. Vocês querem que eu continue dando exemplo aqui? Acho que não, né? Já deu para entender? Amém? De qualquer forma, eu preciso dizer que se o motivo da sua dívida é o pecado, hoje é dia da gente se arrepender. Por que eu digo a gente? Porque eu já quis ter orado, irmãos. Eu já quis orar assim: Senhor, some com o motivo das minhas dívidas. E eu ia morrer na hora, já pensou? Por quê? Porque muitas vezes o motivo das minhas dívidas sou eu. Quem faz as contas sou eu. Então, sabe, a gente precisa pensar a respeito disso, que muito do que nós estamos passando é responsabilidade nossa. Foi porque nós falhamos. Então, hoje a gente vai fazer uma oração de confissão de pecado, amém? Glória a Deus. Nem estou falando, ninguém deve aqui, irmão. Glória a Deus, eu estou feliz demais para pregar essa mensagem, porque eu estou recebendo, tá bom? E aí como é que a gente vai fazer isso? A gente vai chamar o pecado pelo nome. Senhor, me perdoa porque eu fui ganancioso. Senhor, me perdoa porque eu fui preguiçoso. Senhor, me perdoa porque eu fui irresponsável, porque eu fiz a conta sem saber se eu podia pagar. Senhor, me perdoa porque eu extrapolei. E aí, como diz lá em Efésios, capítulo 4, versículo 28, o que roubava, não roube mais. E nós podíamos dar continuidade seguinte: o que comprava e não pagava, parou de comprar a prazo. O que devia e não trabalhava, agora trabalha. O que era ganancioso, se torna agora generoso. Agora, entendendo que orar é um bom começo, amém? Glória a Deus. Pedir perdão é um bom começo, amém? Todo mundo está comigo? Só que a gente não paga a dívida coração, né? Se pagasse, era bom, né? Estou te devendo, deixa eu orar para você aqui, peraí. A gente não paga a dívida coração, irmãos. Infelizmente. Senão pastor nenhum devia, né? Não é mesmo? Então, como é que a gente vai resolver esse problema? De maneira prática. Em primeiro lugar, aumentando as receitas. Simples, não? Repita comigo: aumentando as receitas. Provérbios 22, 29 vai dizer o seguinte: você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante de reis e não estará a serviço da plebe. Sabe, não se nega trabalho a um bom profissional. Dificilmente você vai conhecer um bom profissional que está desempregado. Se o cara é bom, logo ele se arranja. Logo ele se resolve. Então, uma das formas de aumentar a renda, sabe o que é? Sendo bom naquilo que você está fazendo. Porque se você for bom, você vai ser reconhecido. Se você for bom, você vai ser promovido. Se você for bom, você vai ter oportunidades de receitas maiores. Então, nós precisamos ser bons funcionários. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O crente tem que ser o melhor funcionário da empresa, irmão. E se a empresa for cheia de crente, a empresa vai ser uma bênção. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Agora, caso a promoção não chegue, você pode negociar com o seu patrão. Você, patrão, seguinte, estou devendo, o negócio não está legal lá em casa, o senhor ainda não me promoveu. Queria saber se eu posso fazer umas horas extras. Se eu posso trabalhar um turno a mais. Eu queria saber como é que o senhor pode me ajudar a resolver o meu problema. Se o funcionário for bom, o patrão vai querer ajudar ele. Mas se o patrão não puder, então você tem a possibilidade de trabalhar em outro turno, outra coisa. Exemplo, por muito tempo eu trabalhei numa empresa lá no DAIA,
Dia inteiro, de manhã e à tarde. Chegava em casa, tomava banho, ia para frente do computador, continuar trabalhando, desenvolvendo sistema, desenvolvendo site, dando suporte básico, enfim, me virando. Por quê? Porque eu precisava aumentar a minha receita. Eu tenho, e você provavelmente tem amigos que trabalham durante a semana na empresa, fim de semana ele é garçom, ele é técnico de som, ele canta em casamento, ele dá os pulos, ele é fotógrafo, ele trabalha com outra coisa. Talvez você conheça alguém que trabalha, tem um emprego já, mas nas horas vagas ele é Uber, ele é entregador, ele empreende alguma coisa. E essa pessoa que se desdobra, geralmente ela faz porque ela quer? Não. Mas por quê? Precisa. Então nós estamos falando aqui de medidas extraordinárias, tá bom? Não vai se matar de tanto trabalhar se você não precisa. Porque aí você vai atrapalhar outras áreas da sua vida. E aí você vai deixar faltar, por exemplo, a atenção na sua casa. Às vezes você não vai conseguir se dedicar ao seu ministério como você poderia. Então estamos falando de medidas extraordinárias, amém? Glória a Deus. Então, voltando à nossa questão, eis um testemunho pessoal. Eu formei em ciência da computação. E o pessoal tem aquela mania, né? Se o cara formou em ciência da computação, sabe tudo de computador. E não sabe, irmão. A gente vê o básico de tudo, mas não se aprofunda em nada. E aí, quando eu me formei, eu estava com dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Então, eu trabalhava como técnico, mas nas horas vagas, sabe o que eu fazia? Ia estudar programação. Falei, ó, essa linguagem aqui, isso aprendeu. E aí, hora ou outra, aparecia um cliente, fazia um freelancer ali, fazia um outro trabalho ali. Eu ia desenvolvi o meu currículo, eu me aperfeiçoei como profissional, o que me favoreceu o meu próximo emprego. E o que depois me favoreceu o outro emprego. E hoje, né, tipo assim, tudo aquilo que a gente foi construindo foi por quê? Porque eu fui aperfeiçoando, melhorando o meu currículo para que eu tivesse capacidade para aumentar as minhas receitas. E hoje em dia, irmão, dá para aprender tanta coisa de graça. Sabia disso? Eu lembro de ver um site da Fundação Bradesco, tinha escola virtual, tinha muitos cursos lá, na área de administração, na área de tecnologia, na área de contabilidade, tinha muita coisa de graça. Esses dias eu voltei a estudar programação, né? E eu estava até brincando lá em casa, falei assim, olha só, a Sara, por que você voltou a estudar, você já sabe? Eu falei, não, hoje eu sou o tiozão da programação, a linguagem que eu usava 15 anos atrás, hoje ninguém usa mais não. Agora eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso me reciclar. E aí, eu falei, só que na época que eu estudava programação, eu tinha que pegar uns livros grandes assim, às vezes pegar um site mequetrefe, pegar uns negócios em inglês que eu nem sabia ler. Mas hoje em dia, as aulas muitas delas são de graça, e é videoaula, você vai fazendo junto com o cara, você vai aprender, é muito mais fácil aprender. Sabe? Conversa qualquer dia com alguém, com o seu avô, com o seu pai, com o seu tio, que aprendeu a profissão na raça. Hoje em dia a gente tem tantos recursos para a gente aprender uma profissão, para a gente aprender alguma coisa. Então, sabe, talvez você está passando por dificuldade, mas nas horas vagas você está perdendo tempo com rede social, você está perdendo tempo com Netflix. Vai estudar, vai se aperfeiçoar, vai se capacitar, para que você esteja melhor preparado para ganhar mais. Sabe? Porque os talentosos servem os reis. Salomão foi que disse isso aqui. E os talentosos têm o seu serviço bem remunerado. Você já viu como é que eu falo? Assim, ó, fulano é bom, mas vai lá para você, faz um orçamento no que é bom e faz no orçamento no que é mais ou menos. Geralmente o que é bom vai cobrar mais caro, não é mesmo? E o talento não é algo puramente de sangue. Você fala assim, nossa, fulano tem o dom. Não, ele teve que ralar. Ele pode ter uma predisposição, mas ele tem que se aperfeiçoar. Ele tem que estudar, ele tem que treinar, ele tem que se capacitar. E então ele vai ser melhor ainda. Amém? Glória a Deus? Amém, irmãos?
Então, quanto mais capacitado e mais disposto você tiver, mais você irá ganhar. Isso é bíblico. E é uma verdade, é um princípio para os nossos dias. Às vezes a gente pede, nossa, aquela chave. Não, irmão, isso aqui é lógica, é lógica. Porém, do que adianta a gente aumentar a receita se a gente não fechar a torneira? Se a gente não cortar as despesas. Então, o próximo passo agora é cortar as despesas. Provérbio, ou melhor, 1 Coríntios 7, 13, vai dizer assim, ó, vocês foram comprados por preço, não se tornem escravos de homens. Então, a gente já viu que a dívida é uma escravidão, e quem se endivida se torna escravo do seu credor. Então, essa situação precisa ser vista de maneira clara. Se você está devendo, você é escravo. Então, não fica acomodado com isso. Não existe escravo confortável. O escravo confortável está fora de si, ele não está sabendo o que está acontecendo. Ele está sorrindo a caminho do matadouro. E se nós nos acostumarmos a dever ou não arcar com os nossos compromissos, nós estamos indo ao contrário do que a Bíblia diz a respeito dos filhos da luz. Se nós somos filhos de Deus, irmão, nós não somos mais escravos. Jesus nos libertou do império das trevas, Jesus nos libertou do pecado, da escravidão do pecado. Aí a gente está se escravizando na dívida. Misericórdia. Então, aumentar as receitas é um bom plano, mas de nada vai adiantar se você não se comprometer a também cortar os gastos. E se a dívida é grande, a gente tem que começar a operação conta-gotas. Sabe? Tem que fechar o máximo. Sabe quando você fecha a torneira assim, que depois dá até trabalho de abrir? Então, é isso que a gente precisa fazer. Então, hoje, de manhã, a gente falou sobre a elaboração de orçamento, que é o meio pelo qual a gente faz o controle de gastos. E se você já tem esse controle, você já sabe qual é o seu problema, não sabe? Então, é possível que você note, por exemplo, que você está gastando muito com assinaturas de streaming. Pastor, eu não sei nem o que é streaming. Então, deixa eu explicar, olha só. Você paga R$ 20,90 na Netflix, aí você paga R$ 21,90 do Spotify, e você paga R$ 19,90 do Amazon Prime. E ainda tem o Max, tem a Disney, tem um monte de outros aí. Só desses três aqui, nós estamos falando aqui que vai dar uns R$ 60. Pastor, R$ 60 faz nem cócega na minha dívida. Mas um monte de R$ 60 faz, não faz? Então você corta esses R$ 60 e vai assistir YouTube. Tem streaming gratuito, Pluto TV, já viu? É gratuito. Tem o Spotify funciona também sem ser o premium. Você vai escutar umas propagandas? Vai, mas é de graça. Então, você já economiza 60 aí, amém? Ó, já te dei R$ 60 hoje, tá vendo? Glória a Deus. Aqui, ó, já estou fazendo a conta aqui, ó. Já economizei dinheiro pra caramba aqui já hoje. Mas vamos a um outro ponto que eu também posso opinar. Plano de internet. Não, porque lá em casa eu tenho 1 giga de internet. Eu falo, para quê? Deixa eu te falar, se morar 50 pessoas na sua casa e todo mundo querer assistir o Netflix ao mesmo tempo, você não vai gastar 1 giga de internet. Sabia disso? Antigamente a gente se virava com 10, 20 mega, agora a gente fala que 200 mega não serve. Aí você paga o dobro, né? Não, 200 mega é R$ 100, 1 giga é 200. Aí você paga R$ 100 a mais, sem necessidade. As esposas, vou olhar o plano de internet lá em casa. Vê se eu posso ter uma economia aí. Vamos lá, vamos continuar. Vamos lá. Esse aqui o pastor Éder fica bravo comigo. Ao invés de você pagar R$ 100 às vezes um lanche na rua, com R$ 100 às vezes dá para você fazer 3 lanches em casa. Já viu? Só você usar a criatividade.
pesquisar um pouquinho. Dá não, pastor? Olha só, eu não estou falando que é proibido parar de comer fora, não, irmãos. Eu estou falando o seguinte: o cidadão está endividado, não tem dinheiro nem para pagar o cartão de crédito. Está lá ele de novo lá. Passa no crédito. Se você está endividado, você tem que pensar em cortar algumas coisas. Tem que cortar alguns luxos para as coisas voltarem aos eixos. Amém, irmãos? E eu não poderia passar desse tópico sem falar do bom e velho cartão de crédito. Ele é bom? Depende. Depende, né? Se você está exercendo domínio próprio, seu cartão é uma bênção. Amém? Glória a Deus. Agora, se você não consegue ter domínio próprio com cartão de crédito na mão, você só tem duas opções. A primeira, você vai pegar o seu cartão e entregar para alguém que vai te ajudar a administrar ele. Então, se o marido não sabe usar o cartão e a esposa sabe, você entrega para a esposa. Se é o contrário, você toma da esposa. Agora, se nenhum dos dois sabe, aí já fica difícil. Agora, se não tem quem que você vai emprestar o cartão para... Que emprestar, não. Misericórdia, não empresta cartão, não, pelo amor de Deus. Se não tem quem vai te ajudar a cuidar do seu cartão de crédito, você vai ter que... A opção vai ser a Mateus 5,29, versão adaptada. Sabe como é que é Mateus 5,29 adaptado? Se o seu cartão de crédito te faz pecar, corte ele em picadinho. É melhor entrar no céu no débito do que passar vergonha no crédito. Vocês gostaram dessa versão? É uma versão adaptada, tá bom? Versão adaptada. Então, veja bem, eu sei que a proposta de cortar gasto é uma tarefa bem difícil, não é fácil não. Tem hora que dói. Então, por isso que a gente precisa ter sabedoria na hora de gastar, para não ter que chegar nessa situação. Porque depois que chegou, irmão, é mais difícil sair. Depois que você só vive no cheque especial, para sair dali dá um trabalho. Depois que você acostuma a ficar pagando a fatura sem você pagar o... Irmão, fatura não foi feita para pagar menos do valor total, irmão. Se você paga o mínimo, você está triplicando, quadruplicando sua dívida. Não, eu não pago nem o mínimo nem o máximo, eu pago no mês, você está pagando juros do mesmo jeito. Você está se enrolando. Então, para não ter que chegar na situação, a gente precisa ter sabedoria. No entanto, quando a gente adoece financeiramente falando, a gente precisa submeter ao tratamento. Né? Amém? E nesse negócio de tratamento, eu lembro da época lá de casa, a época do misto quente. A gente, quando fala época do misto quente, irmão, foi uma época, foi quando a gente casou. Eu até falei de manhã, vou ter que repetir, porque nem todo mundo estava aqui de manhã. Né? Então, eu e a Sara, a gente tinha um padrão, né, de noivo, de namorado e noivo. Todo domingo, depois do culto, a gente saía para lanchar. Era benção, né? Se a gente fosse na igreja sábado, saía também. E se fosse terça-feira, saía também, era uma benção. Só que aí a gente casou, irmão. Depois que a gente casou, tinha prestação, melhor, tinha aluguel para pagar, tinha prestação dos móveis, tinha coisa do casamento para pagar. Não dava mais para ter esse luxo. O que a gente fez? Passou a comer em casa. E aí, irmãos, parece que a criatividade não estava lá, essas coisas. O que a gente comeu de misto quente naquele ano, você não está entendendo. De vez em quando variava, era cachorro quente. Mas era lá em casa. Sabe? Só saía em ocasiões muito especiais. E o que eu agradeço é que naquela época a gente não tinha descoberto ainda o Netflix, o Spotify, nem nada do tipo. Mas a gente sabia que uma hora as coisas iam melhorar. Ô, glória. Né? Então, para isso, a gente tinha que tomar uma atitude. Se comprometer a não se endividar novamente. Toda vez que a gente pensa assim, vamos comprar um negócio, aí ó, você lembra da época do misto quente. Aí às vezes é fácil, olha, eu vi isso aqui, você lembra da época do misto quente. Que era uma época mais difícil. Que era uma época que a gente sofreu um pouco.
vamos dizer assim. Então a gente precisa fazer a nossa parte. Vamos ler Salmos 127, versículo 1 e 2? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Aí você fala assim, o segredo então é ser amado de Deus, né? Que ele vai dar dormindo. Mas para ser amado de Deus tem que ser obediente à palavra dele. E a palavra dele não nos deixa fazer dívida. Eita, então só vai voltando, né? Então a gente precisa fazer a parte que nos cabe, irmãos. Entendendo que existe uma parte que só cabe a Deus. Então a gente joga a semente, mas é Deus que faz germinar e dar frutos. A gente trabalha, administra com sabedoria, devolve o dízimo, colabora na casa de Deus, e é Ele quem nos faz prosperar. A questão é, será que a gente está fazendo a nossa parte? Será que a gente está sendo prudente? Será que a gente está sendo sábio diante das nossas finanças? Eu lembro, já para finalizar, de duas situações que me fizeram ter muita vergonha. Aí, nesse ano que a gente casou, eu lembro que um dia a gente estava... Eu acho que meus pais viajaram, não tinha almoço em casa. Não, vamos almoçar fora hoje, vamos no restaurante. Olhei a conta de lá e falei, não, é self-service, não vou ter surpresa. Vou lá, vai dar certo. Só que o que acontece? Comemos, foi uma bênção, aleluia. Só que na hora de pagar, o que eu não contava é que tinha um empréstimo na segunda-feira. E o banco reservou o dinheiro do empréstimo antes. Na hora que eu passei o cartão, cartão recusado. Eu falei, e agora? O que eu faço? Deu uma vontade de chorar tão grande. Você não está entendendo. Eu falei assim, minha esposa vai ficar aqui, eu só vou ali no shopping rapidinho sacar um dinheiro. Sacar dinheiro, naquela época não tinha Pix não, tá bom? Né? E aí para fazer um DOC tinha que ser do mesmo banco, e o TED não caía no mesmo dia. E não tinha nenhum amigo perto, eu lembro que eu fui no shopping, sabe aquele que você ia no shopping pela fé? Eu falei assim, aí Jesus, o que eu vou fazer no shopping? Eu não lembro o que eu arrumei, irmão. Foi justo, confesso, tá? Não foi, ou melhor, confesso não, foi justo. Garanto para você, não fiz nada de errado. Mas eu cheguei no shopping, eu arrumei um jeito, falei assim, não sei se eu fiz um saque no cartão de crédito, se eu descobri um cartão que eu não usava, eu não sei, mas eu sei que eu voltei, morrendo de vergonha, paguei a conta, peguei minha esposa e fui embora para casa. Ela ficou pendurada na dívida aqui, meu Deus. Outro dia, irmãos, foi mais ou menos na mesma época. Quando a gente casou, eu tinha um Corsa Wind 98, 2 portas. Pensa num carrinho bom. Era bom. Eu fiquei com esse carro 7 anos, irmãos. 7 anos. Né? Só que chegou uma época, irmão, que eu mal estava tendo dinheiro para abastecer ele. Imagina para trocar pneu. Só que os pneus foi gastando. Foi gastando. Gastou a ponto de chegar no arame. E aí um dia eu lembro que eu ia sair no carro, quando eu olho, o pneu estava murcho. Eu até ia falar que de repente murchou, mas o pneu estava no arame, né? Então eu não vou falar que de repente. Eu falei assim, agora não vai ter jeito, eu vou ter que comprar um pneu. Aí eu fui lá, o step também não estava em condição de uso. Falei, ok, se o step não funciona e o pneu está furado, como é que eu vou chegar na loja de pneu? Ô, luta. Lá vai eu, tirar o pneu, rasguei a mão no arame do pneu, fui lá no posto de gasolina, enchi o pneu, voltei, coloquei a roda de novo. E foi só o tempo de chegar na loja de pneu para o pneu murchar de novo. Irmão, que luta. Que dificuldade. Eu chegava lá, parecia que o carro estava caindo. Mas, mais uma vez, eu falei assim, o pessoal nem te conhecia, mas eu fiquei com vergonha. Porque eu sabia da minha situação. Eu sabia porque eu estava passando por aquilo. Não é porque estava faltando dinheiro.
é porque eu estava administrando mal aquilo que Deus estava dando. Então, sabe, depois de momentos como esse, né, a gente pensa melhor antes da gente fazer uma dívida, antes da gente se colocar numa situação vergonhosa novamente. E as duas situações me serviram de alerta para colocar as finanças em dia. Só que já viu como é que é crente? Crente não quer só fazer a parte dele. Se ele vai lá, se ele obedecer, organizar a casa, as coisas vão entrar nos eixos. Mas o crente tem aquela questão, ele quer misturar o negócio na fé. Senhor, o negócio está feio. Então vamos fazer o seguinte, o senhor podia me dar um aumento de salário. E aí você fazia aquelas barganhas absurdas com Deus. Porque se o senhor me der um aumento de salário, eu não vou dar 10% de dízimo, não. Eu vou dar 15%. Fala assim, vou dar 20%. Ou então você fala assim, não, se o senhor me der um aumento de salário, eu vou investir em missões. Irmãos, Deus não está interessado no quanto você dá. Deus está querendo saber se o coração é dele. Se ele reina sobre a sua vida. Se ele é o Senhor da sua vida. Ou se é o dinheiro, o cartão de crédito, as finanças. Então, muitas vezes, sabe, eu acho que Deus não me abençoou porque eu estava pedindo errado. Eu só queria que Deus desse, eu não estava disposto a fazer a minha parte. Então, se comprometer em não mais se endividar, não é algo que você faz só com você mesmo, mas é também um compromisso que você faz com Deus. Porque Deus é glorificado quando nós temos um bom nome na praça. Deus é glorificado quando a gente paga em dia. Deus é glorificado quando a nossa conta está no azul. Deus é glorificado quando nós sabemos ser bons mordomos daquilo que Ele tem nos dado. Então, se hoje você precisa se consertar com Ele, nessa área, não deixa para amanhã. E não faça promessas vazias. Sabe, não vem assim, Senhor, se o Senhor me abençoar agora, as coisas vão ser diferentes. Se o Senhor me abençoar, eu vou voltar a dar dízimo. Não, você nunca tinha que ter parado. Se o Senhor me abençoar agora, eu vou investir em missões. Fala assim, sério que Deus precisa fazer mais alguma coisa por você? Porque o que nós temos mais valioso é a nossa salvação. E Ele já nos deu. Romanos 8:32 vai dizer, aquele que deu o seu único filho por você, não dará com ele também todas as coisas? Então, muitas vezes não é que Deus não quer dar, é que nós não estamos preparados para receber, ou nós não temos feito bom uso daquilo que nós recebemos dele. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Então, nesse momento, eu não estou aqui para constranger ninguém, então por isso nem vou fazer apelo. Mas você sabe o que você precisa fazer. Você sabe quais atitudes você precisa tomar. Você sabe o que pode ser diferente na sua vida. E nesse momento eu quero te convidar a orar. Pedindo para o Senhor, Senhor, vem reinar nas minhas finanças. Senhor, o Senhor é o dono da minha vida, inclusive da minha conta bancária, inclusive do meu cartão de crédito. E eu quero te glorificar nos meus negócios, eu quero te glorificar no meu salário, naquilo que o Senhor tem me dado. Você tem coragem de fazer uma oração dessa hoje? Senhor, obrigado. Obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, por nos confrontar nessa noite. Porque nós sabemos que o Senhor disciplina, que o Senhor exorta quem o Senhor ama. E hoje nós nos sentimos amados por Ti, por essa palavra. Hoje, Senhor, nós, por muitas vezes, sentimos envergonhados diante da nossa postura, mas nós cremos que as coisas podem ser diferentes. Nós cremos que nós podemos fazer diferente. E agora nós queremos fazer um compromisso, Senhor, é com o Senhor. Que nós seremos melhores mordomos daquilo que o Senhor tem nos dado. Nos ajude, Senhor, a dar a volta por cima, diante das dívidas, diante das dificuldades. Nos ajude, Senhor, a administrar de maneira sábia aquilo que o Senhor tem nos dado. E que nós possamos, sim, glorificar o Teu santo nome nos nossos negócios, nas nossas compras, nas nossas vendas, nos nossos empreendimentos, nos nossos investimentos.
que tudo que nós fizermos, Senhor, o seu nome seja glorificado. O Senhor reina sobre a nossa vida. O Senhor reina sobre as nossas finanças. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor?